Muito boa tarde para todos meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui novamente com o objetivo maior de divulgarmos a doutrina espírita. Nós estamos já há algum tempo, alguns meses, estudando essa obra maravilhosa que Kardec nos deixou. Então, eu convido a todos vocês, companheiros e companheiras de ideais espiritistas, para conhecermos um pouco mais. Hoje nós estamos tratando no livro dos Espíritos, o capítulo 8º do livro segundo, que trata da letargia, catalepsia e morte aparente. Meu nome é Rui Nogueira Barbosa e estou aqui divulgando o Espiritismo. Então, pessoal, vamos conhecer esses detalhes que estão no livro dos Espíritos. Pessoal, o que é catalepsia? É uma condição transitória que pode ser espontânea ou provocada. Pode ser confundida com a morte, pois a respiração também é afetada. Nesse estado, pessoal, da catalepsia, a respiração quase não se sente. Mesmo colocando o ouvido no nariz, na boca da pessoa, você não nota. Então, parece mesmo uma morte, mas é apenas aparente. Ela pode manifestar-se em diversas enfermidades, como na histeria, na epilepsia, em algumas formas de esquizofrenia. Pode durar desde minutos a alguns dias, porém, habitualmente dura entre 1 e 10 minutos. E nós colocamos um slide aqui, onde dá para ver que nesse estado há como que uma liberdade pequena do espírito, né? Ele abandona o corpo físico, mas permanece ao lado. Os laços que unem o corpo ao espírito não se rompem. E ele fica aguardando, né, o retorno, ou alguém que o faça retornar, como nós vamos ver logo mais à frente. Na letargia, pessoal, é um estado físico em que a pessoa fica com seus níveis de energia abaixo do normal. Acaba por sentir uma verdadeira diminuição de suas capacidades mentais e físicas. Do ponto de vista religioso, a chamada letargia espiritual é descrita como a insensibilidade do corpo perante o plano espiritual. Nós colocamos aqui nesse slide, como vocês podem ver, esse pessoal era o túmulo em que foi encerrado Lázaro, no tempo de Jesus. Essa é uma passagem muito conhecida e todos vocês devem ter conhecimento dela. Lázaro, de acordo com seus familiares, né, as irmãs Maria e Marta, e o Lázaro era irmão querido delas. Ele, de acordo com as irmãs, havia falecido e foi sepultado nesse tipo de sepulcro que se usava muito naquele tempo e que era coberto, né, com uma pedra que rolava e tampava a frente, uma pedra pesada. Mas naquela época, pessoal, os conhecimentos científicos eram completamente empíricos. Não se tinha conhecimento desse sintoma de letargia. Então, elas pensavam que ele tinha morrido e colocaram ele, enfaixaram, como era a norma naquela época, e colocaram ele no túmulo, no sepulcro, e mandaram avisar Jesus. Mas Jesus estava ocupado e, quando ele chegou, já havia discorrido, parece que 4 dias do sepultamento.
Então, quando Jesus chegou, as irmãs estavam chorosas. Ai, Jesus, infelizmente o Senhor não veio a tempo, porque ele já está morto há 4 dias e não tem mais como fazer. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria e conhecimento, ele já sabia o que estava passando com Lázaro. Então ele disse: olha, se acalmem, que nós vamos ver o que é possível fazer. Então ele pediu que rolassem a pedra a redonda que tampava o sepulcro de Lázaro e de fora mesmo. Ele falou bem alto: Lázaro, volta à vida. E aquilo foi como que uma injeção de fluidos sadios que imediatamente atingiram o espírito que estava ao lado do corpo e ele imediatamente retornou ao corpo e saiu do sepulcro para grande alívio e admiração das irmãs e dos discípulos que o acompanhavam. Quer dizer, Jesus tinha esses poderes extraordinários, porque, desculpa, espírito puro, sabia como lidar com os fluidos salutares e, com isso, ele trouxe Lázaro de volta. Desculpa, me engasguei. É um episódio maravilhoso que consta nos evangelhos. Então, pessoal, vamos em frente para prosseguirmos. Então, é o seguinte: vamos estudar agora o Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta número 422, aonde Kardec pergunta o seguinte: os letárgicos e os cataléticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo? É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? E os espíritos superiores que presidiam os seus trabalhos informam: não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque o corpo está num estágio doentio, enfermo, sua capacidade física não permite que o espírito se manifeste. Por exemplo, vamos supor um grande violinista, um grande concertista. Oferecem para ele um violino não afinado, em más condições, e ele, mesmo sendo um grande violinista, não vai poder produzir uma peça adequada conforme a sua capacidade. Com o corpo acontece a mesma coisa. O corpo ele está num estado tal que não permite que o espírito se expresse livremente. Então, o espírito ele está vivo, ele está atuando, mas o corpo não consegue reagir aos estímulos do espírito. É isso que acontece nesses estados. E daí, na pergunta 422A, que é recorrente a 422, Kardec prossegue: e por que não podem comunicar-se? Resposta: o estado do corpo se opõe a isso. É aquilo que nós dissemos. O corpo físico está como que obstruído, não oferece condições ao espírito. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois este não está funcionando e o espírito continua a agir. É claro, nós espíritas sabemos que nós temos um corpo que tem um espírito que age pela vontade e faz com que o corpo cumpra com aquilo que o espírito deseja. Mas, nesse caso, não tem como. O espírito não consegue se comunicar, porque o corpo não oferece condições físicas naturais para esse
para a expressão do espírito livre em nosso mundo material. Prossigamos. E aqui do lado, antes que eu esqueça, aqui Jesus, então, completando aquilo que nós falamos, a pedra foi retirada, Jesus exclamou, pedindo que Lázaro voltasse à vida, e o Espírito, então, vendo aquela vontade firme do Mestre, que ele amava, ele imediatamente, o Espírito volta ao corpo e ele sai de lá todo enfaixado, como era costume naquela época. Tudo pela vontade forte, pelos fluidos, que quando Jesus falava, ele transmitia esses fluidos poderosos que envolviam a pessoa, o espírito, e traziam de volta a saúde. Vamos em frente. Na pergunta 423, Allan Kardec pergunta o seguinte: na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a esse todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? É uma pergunta de grande responsabilidade para os espíritos responderem. E eles respondem da seguinte forma: na letargia, o corpo não está morto. Nós já vimos, não está morto. O espírito está do lado, dando ainda a vida a este corpo, mas este corpo está assim num estado que quem vê e não conhece acha que está morto. Pois há funções no corpo, claro, que continuam a realizar-se. O coração bate tão fraquinho, mas tão fraquinho, que mesmo colocando o ouvido no peito da pessoa que está nesse estado, não consegue ouvir. Então, as funções continuam a realizar-se. A vitalidade do corpo se encontra em estado latente, como na crisálida. A crisálida, vocês sabem, é aquela borboleta que ainda se encontra no casulo, à espera que o casulo se abra e ela saia para a vida, essa borboleta bonita. Então, a mesma coisa acontece com o corpo. Esta vitalidade não se extingue, ela permanece apenas esperando que uma força de vontade exterior traga de volta a vida dessa pessoa que se encontra na letargia. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Agora, se uma vez rompidos os laços pela morte natural, pela desagregação dos órgãos, a separação então é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente volta à vida, é que a morte não estava consumada, é lógico, não tem a menor dúvida. Agora, se esta condição se rompe de alguma forma, não volta mais a vida. É perfeito, porque o corpo não oferece mais condições para o espírito viver nesse corpo, atuando nesse corpo. Então, mas quando há aparência de morto, mas ainda conserva toda a sua vitalidade, basta que a letargia cesse por algum motivo, magnetismo, enfim, uma série de detalhes e o corpo volta à vida. Na 424, pode-se, através de cuidados dispensados ao corpo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? E os espíritos respondem que sim, sem dúvida. E disso tendes provas todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos.
É verdade, pessoal. Nós já tratamos disso anteriormente. Nós sabemos, por exemplo, que o grande médico austríaco Franz Anton Mesmer, ele praticava o magnetismo. E o magnetismo, no caso dele, pelas mãos dele, disparava uma carga fluídica que chegava no paciente, fazia com que os fluidos malsãos saíssem do corpo, penetrando fluidos ativos, restituindo a saúde, o bem-estar para a pessoa enferma. Mas isso é um estudo muito importante sobre o magnetismo, a faculdade de curar as pessoas, porque todos nós temos isso, pessoal. Só que talvez tenhamos em muito pouca quantidade, insuficiente. Mas tem pessoas que têm essa capacidade curadora. E esses fluidos saem das mãos e atingem fortemente a pessoa que está sendo curada de algum mal. Então, observação. Sono profundo em que a circulação e a respiração parecem estar suspensas, no caso da letargia. E observação, no sentido figurado, é uma coisa latente, em estado de latência, de embrião, ou seja, a crisálida, ou seja, figuradamente, não é? Com o corpo que se encontra nesse estado, à espera apenas de uma oportunidade para voltar ao normal. Tá certo, pessoal? Vamos em frente, então? E daí o nosso querido Kardec ele faz o seguinte comentário. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. É claro que os estudos procedem e no tempo de Kardec ainda era inexplicado, mas ainda sim está ainda longe de ter assim uma consequência mais profunda, porque também diz respeito à espiritualidade, que os nossos cientistas ainda não chegaram lá. Elas diferem entre si que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, quer dizer, atinge o corpo todo. E ele fica nesse estado aparente de morte, dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar. Portanto, tem uma diferença enorme entre letargia e catalepsia, porque aqui no estado catalético, a inteligência, o cérebro funciona e ele pode se manifestar, o que não permite confundi-lo com a morte. A letargia é sempre natural e a catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Isso ainda para nós está longe, mas todos nós temos essa capacidade e tudo depende de estudar. O magnetismo é uma ciência que, lamentavelmente, está fora de cogitações no momento, mas quem procura, com certeza achará nas redes sociais algo a respeito de magnetismo e como estudar essa ação. Então, aqui é o seguinte: a ação magnética curadora é uma técnica que se baseia na influência do magnetismo no sistema nervoso, de modo a restabelecer e conservar a saúde. É o que nós vamos ver agora no próximo slide. É aqui, pessoal, a ação dos espíritos. Nós temos ação direta e ação indireta. Na ação direta, o espírito age sobre o indivíduo, aliviando, curando ou produzindo sono magnético com intenção de cura. E existe a ação indireta, essa que nós conhecemos melhor, né? Porque
passa pelo intermediário. Quem é o intermediário? É o médium curador. E ele pode agir sobre o indivíduo. Então, é por isso que existem esses médiuns curadores, onde Jesus foi o médium maior de todos os tempos, curava com facilidade. E ele mesmo afirmou que nós poderíamos fazer o que ele fez e até muito mais. Tudo depende de nós. Vamos prosseguir com os nossos estudos. Nós vamos finalizar, pessoal, com a nossa mensagem evangélica. Nós sempre trazemos um texto do nosso querido Chico Xavier, texto curto, de fácil entendimento, para que ele penetre profundamente em nossa mente, fazendo com que o nosso espírito se dulcifique, para que tenhamos a nossa capacidade de amar, de ajudar o próximo, seja cada vez maior. E diz o seguinte, o título, Momentos. E Chico então escreveu: é exatamente disso que a vida é feita, de momentos. Momentos que temos que passar, sendo bons ou ruins, para o nosso próprio aprendizado, nunca esquecendo do mais importante: nada nessa vida é por acaso. Verdade, Chico Xavier, o acaso não existe. Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Chico Xavier. Então, pessoal, finalizando, nós queremos dizer o seguinte: vocês gostaram desse nosso singelo estudo? Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal que se chama Espiritismo para Todos. Apertem o sininho, sabe por quê? Porque isso vai nos ajudar, não a mim, mas vai fazer com que o nosso canal se expanda e que muitas e muitas mais pessoas possam fazer parte desses estudos e, consequentemente, tendo um conhecimento maior e melhor da vida e das consequências de como se leva essa vida. Então, eu agradeço de coração. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe a todos nós e a todos vocês que amam o Espiritismo e esses nossos pequeninos estudos. Muito obrigado e fiquem na paz do nosso querido Mestre Jesus.